Dentre os lugares mais assombrados do mundo, alguns mais conhecidos e, na verdade, os mais assustadores foram em seu passado os sanatórios e manicômios, que hoje em dia se encontram abandonados. Afinal de contas, estes lugares estão carregados com supostas energias negativas, deixadas por emoções fortes de dor, sofrimento e morte. A história de tais lugares está repleta de lembranças ruins, ocorrências sombrias e incidentes sinistros, o que os torna fonte para inúmeras lendas sobre fantasmas. Hoje, vocês vão conhecer um pouco sobre Beverly Hills, o sanatório mais assombrado do mundo. Mas antes de prosseguir, eu queria pedir para que vocês deixem seu like e não se esqueçam de compartilhar. E se caso forem novos por aqui, clique no botão inscreva-se e ative as notificações, pois fazendo isso, vocês vão estar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos começar. Entre os lugares mais conhecidos por sua história macabra, encontramos um infame sanatório localizado no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. O lugar ganhou ao longo dos anos a reputação de ser um dos prédios mais assombrados que se tem notícia, colecionando narrativas aterrorizantes de pessoas que afirmam ter testemunhado dentro dele acontecimentos inexplicáveis. Empoeirado no topo de uma colina ao sudeste de Louisville, em Kentucky, encontra-se um antigo edifício cinzento e monolítico, que se parece algo saído de um conto horror gótico. O que de muitas maneiras é verdade. Inaugurado em 1910, em um terreno que anteriormente abrigou uma escola, o sanatório foi projetado para lidar com a crescente epidemia de tuberculose que assolava a região. Naquela época, a tuberculose era uma doença extremamente temida e incurável, amplamente vista como uma sentença de morte. Ela causava um pânico entre as pessoas. Naquela época, sabia-se muito pouco a respeito da doença, e muito menos como ela se espalhava, como combater a sua ação e como lidar com os enfermos. Na ausência de informações, os pacientes eram simplesmente afastados do convívio com o resto do mundo e confinados em sanatórios. Como Louisville estava passando por um aumento repentino de casos que inundavam todas as suas instalações, o sanatório Beverly Hills foi construído para compensar essa lacuna. Na época, ele era considerado uma instituição de ponta. As dimensões da instalação se expandiu rapidamente para se tornar completamente autossuficiente. O sanatório contava com seus próprios campos de rebanho, hortas e plantações de vegetais. Lá também havia uma instalação de tratamento de água e até a sua própria estação de rádio, correio e código postal. Não é exagero dizer que ele funcionava como uma pequena cidade com uma população residente de médicos, enfermeiros, funcionários e, é claro, pacientes. A ideia era ser completamente funcional e isolado. E de fato, todos que aceitaram trabalhar lá sabiam que deveriam obrigatoriamente cortar todos os laços com o mundo exterior, dizer adeus a seus amigos e entes queridos, e permanecer neste lugar por um tempo determinado. Quarteirões inteiros foram construídos nos limites da instituição, que possuía ainda uma praça, igreja e até mesmo um cinema. O vínculo com o mundo externo ocorria nos dias de visitas ocasionais, que eram estritamente controlados, limitados e supervisionados. De um modo geral, a população residente de Beverly Hills estava por conta própria. Ao longo dos anos, muitas expansões foram adicionadas, incluindo um hospital para casos avançados e um pavilhão infantil. Vastas áreas verdes ao ar livre e praticamente um novo prédio construído por ano. Na época, o sanatório era considerado um dos maiores e mais avançados do país, se não do mundo. Os pacientes tinham uma vida mais digna, já os médicos podiam pesquisar e compreender a doença que enfrentavam.
Não resta dúvida que o hospital contribuiu enormemente para o combater e compreensão da tuberculose. Mas não se engane. Apesar das instalações bem equipadas, dos profissionais dedicados, do cenário tranquilo e de florestas e paisagens naturais, não havia como afastar uma trágica verdade. Aquele era um lugar de escuridão. No começo do século XX, sabia-se muito pouco sobre como tratar a tuberculose e seus efeitos. Tudo o que se sabia é que suas características letais raramente podiam ser superadas. Ar puro, luz do sol, coquetéis de medicamentos e oração eram as formas mais comuns de tratamento. Mas, infelizmente, pouco disso trazia algum resultado. Por causa disso, os médicos no sanatório estavam dispostos a tentar tratamentos diferentes e testar suas teorias. Algumas vezes, esses médicos acabavam se tornando imprudentes, em muitas circunstâncias quase tão mortais quanto a própria doença. Com o intuito de curar os pacientes, os médicos realizavam procedimentos experimentais que pareciam ter saído de histórias de terror. Um desses tratamentos era a infame pneuquimitomia, um procedimento cirúrgico em que as partes infectadas do pulmão e às vezes o órgão eram removidos do paciente. Já a toracoplastia era envolvida a remoção de vários ossos da costela e da parte torácica para colapsar o pulmão. Hoje em dia, tudo isso parece ser um absurdo insensato, mas naqueles tempos havia a convicção de que a cura só seria atingida através de tentativas e erros. A maioria das pessoas enviadas para Beverly Hills sabia que seria uma passagem apenas de ida, e que ser admitida no lugar era uma verdadeira sentença de morte. Aqueles enviados para o sanatório recebiam o apelido de fantasmas vivos, e quando faziam a viagem derradeira até o seu destino final, usavam um traje especial que os identificava como uma roupa cinzenta que alguns consideravam um péssimo gosto, uma vez que lembrava uma mortalha funerária. A morte era uma ocorrência diária no sanatório, com corpos despachados diariamente para cemitérios em caixões de metal lacrados. Tamanho era o movimento de cadáveres. O movimento era tão grande que foi decidido construir um cemitério e um crematório nas instalações, a fim de facilitar o trabalho. A morte era algo tão comum que chegou ao ponto em que era comum ver corpos sendo carregados diante dos outros pacientes. Embora, na maioria das vezes, o transporte fosse realizado através de túneis secretos que conectavam a enfermaria ao hospital e ao necrotério. Os médicos consideravam desmoralizante reconhecer que seus métodos eram poucos eficazes. Além disso, tal coisa criava pânico entre a população que estava cada vez mais ciente de que os profissionais incumbidos de cuidar deles sabiam pouco a respeito da doença que os afligia. De fato, em muitos dos casos, os médicos e enfermeiros mentiam a respeito da recuperação de pacientes para os demais, afirmando que alguns haviam recebido alta ou que seriam transferidos para as outras instalações, uma vez que apresentavam melhora. Mas a realidade é que nada disso era verdade. As transferências decorrentes de cura eram uma mentira para ocultar a alarmante média de mortes. Apenas na década de 1940 surgiram avanços significativos no tratamento médico que sinalizariam com um raio de esperança para os doentes de tuberculose. Ironicamente, estes testes também levariam ao fim de Beverly Hills, visto que os custos de manutenção e funcionamento da instalação eram imensos. Em 1944, com a introdução dos antibióticos, a doença começou a ser tratada com sucesso. Outros procedimentos, como a doação da estreptomocina, reduziram expressivamente o número de óbitos, e com essas melhorias, logo se viu que não haveria mais necessidade de um sanatório daquele tamanho. O sanatório Beverly Hills finalmente fechou as suas portas no ano de 1961. Ele foi brevemente ressuscitado como uma instalação geriátrica conhecido como Woodhaven Medical Services, antes de fechar definitivamente em 1981. Foram denúncias de maus tratos e negligências que levaram ao fechamento, mas muitos simplesmente diziam que o local era grande demais e muito opressor para os pacientes. Já nessa época, proliferaram rumores a respeito de fenômenos estranhos e ocorrências inexplicáveis no complexo. Testemunhas mencionavam sons bizarros, ruídos misteriosos, passos,
gritos e assovios vindo das alas desativadas ou trancadas. Alguns mencionavam zonas frias, em que a temperatura despencava repentinamente e onde eram impossíveis afastar a sensação de estar sendo observado. Muitos enfermeiros e pacientes afirmavam ver pessoas estranhas andando pelos corredores, pátios e áreas externas. Algumas dessas assombrações eram tão recorrentes que acabaram recebendo nomes e sendo reconhecidas por todos. O hospital, o antigo necrotério e, obviamente, o cemitério eram os lugares que registravam a maior parte dos incidentes inexplicáveis. As pessoas reportavam portas batendo, objetos sendo arrancados das paredes e gritos de gelar o sangue. Após o fechamento do hospital geriátrico, as enormes instalações foram mudando de dono, sendo utilizadas como hotel, centro de conferências e até mesmo modeladas num complexo prisional de mínima segurança. Todos os que se instalaram, ainda que brevemente no lugar, reportavam ocorrências estranhas. As assombrações vistas no Beverly Hills se mostravam quase que sempre confusas, e supostamente pertenciam a pacientes que viveram os seus últimos momentos nesse local sombrio. Um dos fantasmas recorrentes é o de uma mulher apelidada de Mary, que veste um infame jaleco cinzento da instituição. Ela parece procurar a saída do hospital, como se pela eternidade ela estivesse sendo forçada a buscar uma fuga. Mas há outros como o fantasma de homens, mulheres e crianças, médicos e enfermeiros, e até mesmo de animais domésticos que pareciam habitar este lugar macabro. Um grande número de testemunhas afirmavam ter visto estranhos globos luminosos subindo e descendo os corredores, ou atravessando as paredes. Também mencionavam a sensação de serem tocados, empurrados e até mesmo mordidos por manifestações incorpóreas. Os túneis usados para transportar os cadáveres são outro lugar que fervilhava com atividade paranormal. Pessoas transitando por eles reportavam um som de gritos e gemidos dos carrinhos que transportavam os cadáveres infectados. As instalações elétricas nesses túneis pareciam sempre apresentar defeitos, e não é raro que as pessoas andando por ali tenham que lidar com apagões que as deixavam no escuro. Funcionários e guardas da prisão afirmavam que o lugar passou a ser ainda mais temido depois que instituíram que ali seriam colocadas as solitárias para os presos rebeldes. Homens que passaram algum tempo nesses lugares afirmavam que não estavam exatamente sozinhos nos cubículos. Quando a prisão também foi desativada no final dos anos de 1990, o lugar ficou desocupado por algum tempo, vindo a cair no abandono. E isso só ajudou a aumentar ainda mais os rumores sobre assombrações habitando o local, que sem cuidados lentamente se converteu numa ruína. Os atuais proprietários, que são Charles e Tina Martinley, adquiriram as instalações decrépitas em 2011 e fizeram grandes esforços para tentar restaurá-lo e financiar a sua reconstrução, mas tal coisa nunca aconteceu. Não faltam histórias a respeito de contos, especialmente contos assustadores no esqueleto abandonado de Beverly Hills. O antigo pavilhão das crianças é famoso por ser assombrado pelo espírito de um menino chamado Timmy, que é visto frequentemente vagando pelos quartos e corredores escuros. Alguns visitantes deixam brinquedos, roupas e doces para o espírito não se sentir sozinho, ou para saber que ele é lembrado. Algumas vezes, esses presentes somem misteriosamente, ou aparecem em outros cantos do hospital, o que por si só soa absurdamente sinistro. Outro aposento sinistro é a Sala 502, tida como assombrada por uma enfermeira que trabalhou no sanatório e que se enforcou no quarto quando foi tomada por uma depressão paralisante. Dizem que o quarto 502 está tão embutido de energia negativa que a sensação de desânimo e tristeza é avassaladora. Essa sensação domina as pessoas mais sensíveis que os visitam. Alguns sensitivos afirmam ser impossível ficar lá por muito tempo. O telhado do antigo prédio principal também é considerado intensamente assombrado, já que ele foi palco de vários suicídios. Algumas pessoas que subiram no telhado contaram se sentir profundamente incomodadas por sensações irritantes de mágoa e desânimo. Um encontro dramático foi relatado no site True Ghost Tales por uma testemunha que visitou o sanatório.
Meus colegas e eu chegamos no telhado e ficamos sentados lá por um tempo, pensando nas histórias que ouvimos sobre aquele lugar. Foi então que começamos a ver vultos se movendo na área do 5º andar, onde os pacientes comumente deixavam para tomar o ar. Haviam sombras se movendo por toda parte. Começamos a ver silhuetas de pessoas com pijamas e roupões. Meu amigo Chris quis fugir em desespero e tivemos que segurá-lo, pois ele quase despencou do telhado. Tínhamos de voltar por aquele mesmo caminho, e todos ficamos apavorados diante dessa perspectiva. Mas não havia outra maneira. Não podíamos correr devido à escuridão e à quantidade de detritos espalhados pelo chão. Então, seguramos com força, uns nos braços dos outros, e seguimos pelo corredor. Eu queria fechar os olhos, mas precisava ver para onde estava indo. Eu continuava a ver as sombras que nos cercavam. Senti mãos e dedos tocando e acariciando as minhas costas. Nós não estávamos sozinhos. Quando chegamos às escadas, descemos ao andar inferior. Nossos olhos estavam mais ajustados ao escuro. A luz da lua refletiu através do prédio e tivemos uma boa visão do corredor, até o ponto onde ele se curvava ligeiramente. Tinha chovido na noite anterior, e devido ao formato do prédio e nenhuma janela para bloquear, a água havia escorrido para dentro. No chão, havia poça de águas estagnadas e começamos a ver pegadas descalças, como se alguém estivesse acabado de atravessar a poça e deixado rastros. Várias portas dos quartos que pertenceram aos pacientes estavam abertas, mesmo que poucas horas antes, quando passamos por ali, elas estivessem fechadas. Alguns de nós começaram a chorar de forma espontânea. O som dos lamentos era o pior. Gemidos baixos, estalos e ruídos que não sabíamos de onde vinham. E em determinado momento, eu ouvi perfeitamente alguém dizendo: "Quero sair", mas eles não deixam. Poucos segundos depois, um tijolo voou do telhado e caiu perto de onde havíamos acabado de passar. Foi a experiência mais aterrorizante da minha vida. Outros fantasmas e espíritos diversos que vagam pelas ruínas de Beverly Hills incluem uma senhora idosa que fica gritando à medida que arrasta correntes, uma tímida aparição feminina que gosta de espiar os visitantes pelos cantos, o fantasma de uma adolescente que brinca de esconde-esconde, e inúmeros relatos de entidades que assumem a aparência de quem as observa, como se fossem andarilhos. A mais sinistra das presenças que habita o sanatório é uma entidade demoníaca e malévola, apelidada de O Rastejador, que anda de 4 e sobe nos tetos e paredes. Essa sombra aterrorizante já foi vista repetidas vezes se esgueirando em muros como um enorme lagarto, deslizando ligeiro por superfícies e desaparecendo nos cantos escuros. Toda essa atividade garantiu que o sanatório Beverly Hills se tornasse um interessante lugar para os alegados caçadores de fantasmas. O sanatório já apareceu em dezenas de programas paranormais, como Scary Place on Earth, o Celebrity Paranormal Project, da VH1, Ghost Hunters e Zone Reality Creeper, do canal Sifty. O programa britânico Most Hunter Paranormal Challenge, o Ghost Adventures, do Travel Channel Ghost Asylum e o Paranormal Lockdown. Muitos dos apresentadores que visitaram o que restou do sanatório afirma que é um dos lugares mais assustadores em que eles já gravaram. Não por acaso, Beverly Hills conquistou a reputação de ser um dos endereços mais intensamente assombrados dos Estados Unidos. Há muitas explicações para a reputação desse lugar fantasmagórico. O fato de que em sua época o sanatório ter conhecido tanta morte e sofrimento diz muito a respeito dele. Médiuns acreditam que intensas emoções e sentimentos negativos podem deixar um lugar impuro, como se o chão e as paredes ficassem eternamente manchados por essa impureza. Isso acaba fazendo com que os espíritos fiquem aprisionados em seus limites, eternamente compelidos a relembrar de sua miséria. Os materialistas e cínicos podem decretar que tudo isso não passa de uma imaginação fértil daqueles que exploram o lugar. Pessoas dispostas a crerem no sobrenatural e, portanto, que enxergam justamente aquilo que desejam ver. Talvez eles estejam certos, mas é inegável que o Beverly Hills é um daqueles lugares naturalmente assustadores, que não são bons para indivíduos impressionáveis ou com muita imaginação. Aqui, as sombras se movem de forma pouco natural.
As janelas parecem observar, e os corredores se estendem mais longe do que a vista pode alcançar.